O filho dela foi resgatado de um incêndio e naquela hora ela louvou a Deus e entendeu que ele tinha um propósito. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegari, sou a criadora desse canal. Aqui nós falamos de maternidade com fé, com intencionalidade, com um propósito, especialmente para meninas. Hoje eu quero te convidar a conhecer uma história fantástica desse quadro que nós vamos rodar essa semana e semana que vem, chamado Mães de Vencedores. Nos próximos 3 vídeos eu vou apresentar para vocês 3 histórias de mães que impactaram uma geração e que mudaram o mundo através da sua maternidade e o que elas plantaram em seus filhos. E eu não poderia começar esse quadro trazendo outra mãe, senão uma mãe que eu admiro muito, que já me fez chorar horrores, que é Susanna Wesley, mãe de John Wesley. Ela viveu em 1969 e teve 19 filhos. Ela foi casada com Samuel Wesley e a vida dela nunca foi fácil. Dos 19 filhos que ela teve, apenas 10 sobreviveram. Passou dificuldade financeira, a ausência do marido por longos períodos e até mesmo o incêndio que eu comentei com vocês no início desse vídeo. Mesmo assim, ela não abriu mão de dedicar tempo e esforço para ensinar os caminhos de Deus aos seus filhos. E eu queria trazer para vocês algumas práticas que essa mulher de Deus tinha, apesar dos 19 filhos, tendo que dar conta da casa e de tudo. Hora marcada para atenção individual. Ela separava 1 hora da semana para conversar individualmente com cada filho. Isso era uma prática sagrada para ela. E olha o que disse as palavras dela. O coração de uma criança é um solo fértil. É preciso ará-lo antes que o mundo plante nele espinhos. Educação estruturada desde os 5 anos. Olha que mulher sábia, gente. 1969. Hoje em dia, qual que é a idade ideal para as crianças aprenderem a ler, para não ser forçada, precoce demais, tal? Em torno dos 5 anos. Ela que ensinava a prática da leitura para os seus filhos e ela acreditava que a educação precisava ser levada com respeito e seriedade. Silêncio e disciplina. Ela ensinava a beleza do silêncio para os seus filhos, em conseguir brincar, em conseguir fazer as atividades deles sem gritaria. Forte, hein? Essa pegou em mim. Além deles serem super disciplinados quanto a horários, para acordar, estudar, dormir, comer. Olha essa outra frase dela. Uma das primeiras coisas que devem ser ensinadas à criança é que ela não deve conseguir tudo o que quer. Outro ponto marcante da história dela que você já deve ter ouvido são as orações diárias embaixo do avental, né? Enquanto os filhos dela, enquanto ela estava ali cozinhando, fazendo as coisas do dia a dia, enfim, para aquela casa cheia de crianças, ela colocava uma criança embaixo do avental dela e por 1 hora orava pela vida daquela criança especificamente, enquanto fazia os seus afazeres. Além disso, ela dedicava um tempo especial para ela de oração. Como o espaço era pequeno e ela não podia ter só um quarto de oração, ela fazia um acordo com os filhos dela. Toda vez que ela colocava o avental na cabeça, queria dizer que ela ia ter o momento dela com Deus. E ali ninguém podia interrompê-la, além da liderança espiritual. Sempre na ausência do esposo, era ela que empregava nos cultos domésticos que eram semanais e também para a comunidade dos que estavam ali em torno dela. Existem histórias que relatam que muitas pessoas vinham de longe para ouvir os ensinamentos através daquela mulher tão simples, mas que amava a Deus profundamente e conseguia transmitir isso para os seus filhos e para a sua comunidade. Voltando ao episódio que eu falei para vocês no começo do vídeo, teve um dia em que a casa deles pegou fogo. E um dos filhos que acordou eles, e eles viram a casa pegando fogo, todo mundo foi saindo e tal, aquele monte de criança, quando chegou lá embaixo, eles viram que uma criança estava faltando. E essa criança era John Wesley, e ele estava por volta dos 5 anos. O pai voltou junto com o vizinho, conseguiu resgatá-lo. Diz que quando ele voltou com a criança, ela estava recitando a palavra de Deus sobre a vida daquele menino. E ela entendeu ali que ele tinha um grande propósito na vida. E fez um trabalho dedicado na vida dele. Não preciso te dizer que todos os filhos da Susanna serviram a Deus de maneira veemente. Um dos filhos dela, Charles Wesley, foi um brilhante compositor de louvores a Deus. Ele compôs mais de 6.500 hinos. E claro, John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista, que influenciou profundamente o cristianismo na Inglaterra e mundial. Ele era conhecido pela sua disciplina espiritual e vida devocional intensa. Será que ele aprendeu com alguém? Uma das frases dele é: "Eu devo à minha mãe tudo o que sei sobre a verdadeira piedade. E aprendi com ela mais do que com todos os teólogos da Inglaterra."
A vida dessa mulher me impacta de uma maneira diferente, porque Susana, ela tinha todos os afazeres e muito mais do que nós temos na atualidade. Eram 19 filhos, perda de alguns durante o caminho, dificuldades, uma casa para manter, filhos para alimentar, para cuidar, para educar nos caminhos de Deus. E mesmo assim, ela não abria mão do seu momento de oração, de orar pelos seus filhos, de dedicar tempo para eles de maneira individual. Eu aprendo tanto com essa mãe. E ela foi a responsável por plantar tudo aquilo no coração dos filhos dela e mostrar que uma mãe pode sim mudar o mundo plantando na vida dos seus filhos. Você já conhecia a história da Susana? Me conta aqui o que você achou. Tem outra mãe que te inspira, que mudou o mundo? Coloca aqui nos comentários também que eu quero conhecer a história dela. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, que você deixe seu like, que você compartilhe com outras mães para que elas saibam que elas também podem mudar o mundo através da vida e da criação dos seus filhos. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você está criando um vencedor e não está sozinho.